O arrebatamento é certo, como o ar que eu respiro. Esse é mais um tema do seu canal missionário e de Pregai Grace. Eu sou o pastor Daniel Augusto, missionário na obra de Deus. Bem-vindo, meu parceiro de missão. Não esquece de dar o gostei, o joinha. Clica lá agora se já começou a assistir o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Também clica no sininho da notificação. E depois o gostei também. E você pode deixar um comentário. Você crê que Jesus vai voltar? Que o arrebatamento vai acontecer? Eu creio, por isso que eu coloquei o título. O arrebatamento é certo, como o ar que eu respiro. Que você também possa compartilhar os nossos vídeos, os seus grupos de WhatsApp. Nos ajude a crescer o canal missionário, para que nós possamos alcançar vidas até os confins da terra. Tem também na descrição do nosso canal os parceiros nossos, que também tem canal aqui no YouTube, e também o nosso Pix da Missão, que você pode nos ajudar com uma oferta de amor. Meu maior desejo é ter uma base missionária para receber os missionários autônomos. Tem missionário espalhado por todo lugar. Se tiver uma base para ele parar, respirar, se planejar e sair de novo. Não é uma base para ele morar, é para ele se planejar e voltar outra vez para os campos. Porque o missionário ele tem que estar nos campos. Amém, missionário? Amém, pastor. Paz do Senhor, profeta. Paz Aqui é o Senhor, profeta missionário. Amém. Oh, glória. Paulo Messias. Missões está no coração de Deus. Aleluia. E de fazer missões. Meu parceiro de missão. Sim, pastor. Meu parceiro aqui de missão, que também tem o seu canal. Eu vi pessoas que tem até nome. Pessoas não é igual, por exemplo, o nosso canal ele é pequeno, nós não temos grandes visualizações. Esses homens aí têm visualizações porque são antigos, né? Como o Caio Fábio, né? Você já ouviu falar nesse pastor aí, né? Sim, Caio Fábio. Ele se tornou, infelizmente, se tornou um pastor herege. Né? Ele é herege. Porque olha os títulos que ele coloca lá. Jesus não vai voltar. Sim. Não vai acontecer o arrebatamento. Veja o tipo de título que essas pessoas colocam, já se perderam. Porque a apostasia já tomou conta deles. E Jesus ainda não voltou, não aconteceu o arrebatamento. Aconteceu o arrebatamento, profeta? Ainda não, pastor. Você crê no arrebatamento? Creio, pastor. Você crê que Jesus vai voltar? Creio. Por que você crê? Porque está nas Escrituras. Amém. Um será levado e o outro será deixado. Estarão dois no campo, moendo. Um será levado, o outro será deixado. Vamos supor que nós estamos aqui. Se estamos pregando a palavra de Deus, se eu não estiver de acordo, eu fico. Você vê uma coisa, profeta. O pastor sobe ou eu fico, ou vice-versa, né, pastor? Veja uma coisa. É um exemplo. Se Jesus voltar, nós dois subimos. Glória a Jesus. Porque nós estamos firmados na rocha que é Cristo. A Bíblia, ela fala claramente sobre o arrebatamento, né? Você é crente pré-tribulacionista ou é pós-tribulacionista? Eu sou pré-tribulacionista. Eu também sou. Eu creio que Jesus vai voltar antes da tribulação. Eu creio. A Bíblia explica isso. Tem vários pontos que a Bíblia nos dá sobre a volta de Cristo. Mas, se você disser, mas eu sou pós-tribulacionista, não tem problema. O importante é ser servo de Cristo. Você está servindo a Ele. Se Ele voltar antes da tribulação, depois da tribulação, conforme você, ou durante a tribulação, como você crê, o mais importante é você estar servindo a Deus. Você crê que Jesus vai voltar, né? Você crê. A gente existe base para alguns pontos doutrinários. Pastor, que nós tem alguns pontos doutrinários que nós podemos discutir, mas uma coisa que não pode haver discussão é que Jesus vai voltar. Pastor, quando Jesus estava subindo aos céus, dois varões se apareceram de branco, os varões galileus, porque estáis olhando para o céu. Esse mesmo Jesus que foi assunto ao céu voltará para vós, né? Jesus voltará. Foi isso que os anjos falaram. Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala sobre corpos terrestres e corpos celestes, né? Ele fala que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, esse corpo aqui não vai herdar o reino dos céus. O corpo nosso não pode. Pó. É o pó. Mas quando a última trombeta soar, o que ele fala? Que isso que é mortal se revista da imortalidade. Isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, seremos semelhantes a ele. Cumprir-se a palavra. Qual que é? Tragada foi a morte na vitória. Exatamente. Então, a trombeta vai soar.
Você queira ou não queira, você pode ficar aí pregando aí para os seus inscritos, você pode falar para todo mundo que isso não vai acontecer, saiba de uma coisa, que você é herege. Porque se você está pregando as coisas que a igreja aguarda, qual que é a vitória da igreja? É a salvação, queridos. É o arrebatamento, é a vinda do Senhor Jesus Cristo, que nos levará. Diz que primeiro os que estão mortos ressuscitarão primeiro, com o corpo glorificado. Nós não vamos anteceder antes dele. Você tocou num assunto sobre ressurreição. É. Você sabia que já houve uma ressurreição? Quando Cristo ressuscitou, muitos corpos de santos ressuscitaram e andaram com ele na cidade. Já houve uma ressurreição, mas aguardamos uma outra. Não, mas essa ressurreição foi um sinal, né? Isso, é. Mas a ressurreição são dos crentes que morreram. A ressurreição aqui não é todo mundo que vai ressuscitar no arrebatamento. Somente aqueles que estão no Senhor. Isso, que morreram, são servos de Cristo, de todas as gerações, desde a igreja primitiva até a igreja de hoje. E os que morreram sem Cristo, como fica? Eles vão continuar lá no Hades. Quanto tempo, pastor? Até o juízo final. Mas o senhor sabe o total de tempo ou não? Não existe tempo. 1000 anos. Não, querido. Eles aguardarão, né? Não é 1000 anos. Não, quanto tempo? Não é isso. Porque existem mortos de várias gerações. Várias eras. Esse 1000 anos que você está falando é do milênio de Cristo na Terra. Ah, sim. Não tem nada a ver com isso. Não tem a ver. Tá. Todos os mortos que morreram sem Cristo vão ficar no Hades, no lugar de tormento, até o dia do juízo final. Ah, sim. Porque o juízo final ele só acontece depois da guerra de Gog e Magog, quando Jesus, depois de 1000 anos, ele vai soltar o diabo de novo. Aí o diabo vai enganar as ações novamente, vai levantar os exércitos do mundo para guerrear contra o próprio Jesus. Ah, sim. Quando eles vierem com os exércitos para guerrear contra o Senhor, diz que a Bíblia diz que vai cair fogo do céu e vai consumir todos vão ser mortos. Sim. Aí o que vai acontecer? O diabo vai ser lançado definitivamente no fogo eterno e todos os seus demônios. Ah, entendi. Entendeu? Já o anticristo e o falso profeta já vai estar lá quando Jesus voltar, antes do milênio, quando ele vir socorrer Israel. Tá? Aí no final dos tempos, aí vai descer o trono branco. Aí todos os que morreram, de todas as épocas, estou falando de ímpios, tá? Não estou falando de salvos, vão ressuscitar para serem julgados diante do trono de Deus, que vão se abrir livros e livros, e o livro da vida, que cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Esse é o julgamento final. Porém, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esses que vão ressuscitar no arrebatamento são os crentes, de todos os tempos. Vai ressuscitar até também os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, também vão ressuscitar, e nós vamos todos nos encontrar com Cristo nos ares. Nós estamos vivos, nós vamos ser transformados, também no corpo glorificado. Aí nós vamos se encontrar com Cristo nos ares e vamos para as bodas do Cordeiro. Ou seja, é a festa do casamento espiritual entre Cristo e a sua igreja. Isso é certo e vai acontecer. Como o ar que eu respiro. Respira aí, profeta. O arrebatamento vai acontecer. Como é que uma pessoa que se diz pastor, que tem fama, que diz que é inteligente, como consegue falar uma bobagem tão grande como essa na internet? Não é só ele, não. Tem outros aí falando a mesma coisa. Não crendo no arrebatamento. Sabe por que as pessoas não estão crendo no arrebatamento? Muita gente está crendo. A pessoa acha que o arrebatamento vai demorar. Quem fala sobre isso é o apóstolo Pedro. Ele falou, desde que nossos pais dormiram, já se falava sobre isso. Ah, sim. Ou seja, daquela época já se falava sobre o arrebatamento. E as pessoas, aí Pedro ali ensina que o arrebatamento vai acontecer, porque essa terra está reservada como tesouro para o fogo. Sim. Né? Ele falou, irmãos, nós entendam uma coisa. Olha que coisa importante essa palavra que eu vou falar agora para você. Você também vai entender que você é um homem de Deus. 1000 anos para Deus é como? Um dia. E um dia? Como 1000 anos. Então para Deus não tem tempo. Entendeu? Para nós é uma eternidade, mas para Deus não tem tempo. Vai acontecer no momento certo. Pastor. E o que você tem que fazer para ser salvo? Uma pergunta. Por que Deus está tardando a volta de Cristo? Sabe me explicar? Não, Deus não está tardando. Mas por que está demorando? Não está tardando. Há uma resposta. Não está tardando. Não está tardando? Não, acho que não. A resposta está lá o que Jesus falou, quando o evangelho do reino foi pregado em todos os lugares. Sim, isso aí é o que eu queria ouvir. Se o evangelho do reino for pregado em todos os reinos, aí vai vir o tempo. Em todos os lugares. Então, né? Porque a Bíblia fala para se cumprir o número de salvos. Já viu? Então, mas Jesus vai voltar já viu logo? Essa palavra? Jesus vai voltar logo? Jesus pode voltar agora. Mas e as missões? Não foi concluída? No momento certo. É isso que eu estou falando. A volta de Cristo, ninguém sabe. Por exemplo, o adventista quer adivinhar, né? Eles falam, pelos cálculos que temos aqui, Jesus deve voltar daqui tantos anos. Eles sempre vieram em cálculos e nunca aconteceu a volta de Cristo, segundo os seus cálculos. Ninguém sabe.
Eu não posso dizer Jesus vai voltar Nem Jesus sabe. hoje, amanhã. Sabe que nem Não, Jesus sabe. eu creio que ele sabe agora. Mas ele falou, nem o filho, Eu mas sei. unicamente meu pai. Mas ele estava aqui como homem na terra, né? É. Mas pode ser que agora ele está lá no trono, com certeza ele sabe. Mas é o tempo certo que vai acontecer. Porque para Deus, olha o que a Bíblia fala. Para Deus, quando fala sobre a morte de Cristo, ele fala do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Já aconteceu, para Deus aconteceu tudo, entendeu? E pela fé, Paulo diz, já estamos assentados à destra de Deus juntamente com Cristo. Sim. Pela fé. Sim. Nós já estamos lá. Sim. Entendeu? Entendi. Então, as coisas de Deus vão acontecer. Mas o que nós temos que fazer para alcançarmos esse dia? Continuar pregando a palavra. Missões. 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 Sim. Para que as pessoas, para completar, a Bíblia fala, completar o número de salvos. Sim. Então, existe, os escolhidos de Deus existem. Aqueles que Deus sabe que vão se converter. Não é que Deus falou assim, Paulo vai ser salvo, Daniel não. Não, não é isso. É aqueles que Deus sabe que vão... Sim. O que Deus... Então tá descartado a predestinação, né, pastor? Sabe que é a predestinação, não, né? A predestinação existe. Existe, pastor? Existe, mas a predestinação daqueles que Deus já sabe que vai se converter. Ah, entendi. Então há pessoas também que são condenadas já? Já, porque ele não vai crer. Ah, entendi. Tem gente que não crê mesmo. Deus já sabe que ele não vai crer. Ah, entendi. Já viu pessoa dizendo assim, eu rasgo essa Bíblia, entendi. eu não gosto. Uma vez um cara chegou pra mim no meio da rua, eu tava evangelizando lá na estação de Perus, e o homem falou assim pra mim, você tem que parar com isso aí. Eu entregando um folheto pra ele. Certo. Porque eu já fui de sair, você não resolve nada. Até rasguei a Bíblia, eu falei, pô, mas onde você tava indo? Eu tava indo aqui na Igreja Universal. Eu falei, sabe por que você rasgou a Bíblia? Porque você achou que ia pra lá e ia ficar rico. Ah, entendi. Porque a pessoa vai pra Universal achando que vai ficar rico, né? Sim. É umas coisas que pensar, Universal, você vir pra cá. Porque a Universal, eles não pregam assim, o evangelho da salvação em Cristo. Sim. Eles pregam que a Universal resolve. Não é Jesus que resolve, é a Universal. Já é um grande erro que eles cometem, né? Então, o que acontece? Eu falei, você foi para a Universal, você achou que ia ficar rico. Como você não ficou rico, você abandonou. Se você tivesse ido para a igreja, aceitado a Cristo como teu Salvador, recebendo a salvação, não as coisas desse mundo, mas a salvação eterna, você estaria firme até hoje. Aí ele foi, quando ele voltou, eu falei, você continua. Eu falei, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Ele falou, não. Falei, então com licença que eu estou evangelizando. E continuei pregando. Empurrei ele, vai embora. Então isso aí não vai ser salvo. É lógico. Você entendeu? Apostatar. Não, é uma aposta. Tá? Apostatou. E tem muita gente assim, inclusive esse Caio Fábio que tá desse jeito. Entendeu, profeta? Então você vê que nós temos que continuar pregando o evangelho para que naquele dia não sejamos pegos em surpresa. As 10 virgens, não eram 5 loucas, 5 prudentes? A Bíblia é clara, né? Todas elas eram crentes. Mas a Bíblia é clara. Todas eram virgens esperando quem? O noivo. Só que as prudentes levaram o quê? Não, o que elas levaram? Azeite consigo. O azeite, a reserva. A reserva. Porque ela sabia que o noivo podia tardar. Foi o que você falou. Tardar, né? Lembra que você falou? Jesus pode tardar? Ela sabia. As loucas não. Isso aqui vai dar. O noivo vai chegar e não vai tardar. Diz que todas elas tosquenejaram, dormiram, sentindo o sono, dormiram. Certo. E quando acordaram com a palavra dizendo, aí, vem esposo, saíram. Quando Jesus voltar, olha, eu quero que você entenda isso. Quando a trombeta soar, eu quero que você entenda esta palavra. Não haverá tempo de reconciliação. A trombeta, me perdoa, Senhor. Me diga uma coisa, eram 10 virgens. 10 virgens. São 5 prudentes e 5 loucos. 5 loucos. Dessas 5 ainda, Jesus escolheu uma só, a pura? Não, foi as 5 prudentes entraram para as bodas, as loucas saíram correndo para comprar o azeite, que as prudentes falou, e diante aos que vêm de comprar, para que não falte a nós nem a vós. Certo. As loucas saíram correndo para comprar o azeite, as prudentes... Não deu tempo. Acendeu a lâmpada e entrou. Quando elas voltaram, olha bem, vai acontecer com muita gente isso aí. Começaram lá a bater na porta. Abre-nos a porta, Senhor. Muitas vezes, Senhor, eu quero subir. Quando as pessoas chegarem na igreja, cadê o pastor? Cadê os irmãos? E um monte de gente vai estar lá também, porque tá tudo louco. Os crentes loucos, só aquele que não cuida da vida espiritual, não tá nem aí com as coisas de Deus. Ele acha que ter o título de evangélico é o suficiente. Eu sou evangélico. Mas é só na palavra, tá? Mas ele não segue a palavra de Deus. Aí o que aconteceu? A palavra veio lá de dentro. Em verdade vos digo que não vos conheço. E Jesus vai falar para aqueles também que chegarem naquele dia. Apartai-vos de mim, maldito. Quando ele fala, Senhor, em teu nome pregamos o teu evangelho. Apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Nós expulsamos demônio, fizeram maravilha. Jesus falou, apartai-vos que não vos conheço. Quer dizer, Jesus não conhece os mentirosos, aqueles que fazem as coisas de Deus por ganância.
Entendeu? Então o arrebatamento vai ser assim, ó. Fazem negócio da igreja, né? Eu tive um sonho com arrebatamento, que eu estava numa casa, eu estava aqui com o celular assim na mão, tá? Aí quando eu tava olhando o celular, que hoje a Maria nossa ficar olhando o celular, tava olhando aí, eu escutei a trombeta. Ah, Quando a trombeta tocou, eu comecei a ver arrebatamento. As pessoas saíram como luz, assim, foi aquele monte de luz, parecia a luz sim. subindo. Eu fiz assim, meu Deus, meu Deus, eu arrebatei. Quando eu falei isso, eu fui puxado assim, vlu. Quando eu fui puxado, eu joguei o celular e fui embora. Quando eu vi, eu já tava no céu. Aí chegamos lá, tá aquela festa, todo mundo se abraçou. Eu sei que o pastor Antônio, lembra o pastor Antônio? Você congregou com ele? Abracei o pastor Antônio, comecei a abraçar, encontrei com uma tia minha lá, abracei. Aí ela falou assim pra mim, você viu sua irmã Tereza? Minha irmã Tereza foi aquela que faleceu quando eu tinha 33 anos, eu tinha 20 anos na época. Ele falou, você viu sua irmã Tereza? Eu falei, não, ela lá. Aí eu vi ela novinha lá, cheguei lá, falei, dei um abraço na Tereza. Glória a Deus, hein? Nossa, foi uma coisa Vamos ser renovado, foi uma coisa maravilhosa. Quando nós chegávamos lá no céu, nós vamos ter uma festa tão grande, que vai ser justamente o tempo da tribulação. Os 7 anos da tribulação aqui na Terra, nós vamos estar lá festejando no céu. Vai ser o tempo das bodas do Cordeiro. Imagina que nós vamos... Você sentar na mesa com Abraão, Isaac, Jacó, com os apóstolos, o próprio Senhor Jesus servindo a ceia. Vai ter um bate-papo lá, né, pastor? Vai ter a ceia. Mas vai ter um bate-papo, né? Jesus falou que não ia tomar do fruto da vida enquanto não chegasse no reino celestial. Nós vamos tomar do fruto da vida e ir lá no céu, que é o vinho. Ah, sim. E Jesus vai servir. Olha que coisa maravilhosa. Vamos estar todos vamos nos conhecer no céu. Você não vai chegar assim, esse aqui é o Pedro, eu faço muito prazer. Muita gente para servir, hein? Nós vamos, tem os anjos, né? Aí nós vamos conhecer todos os nossos irmãos. Vamos para lá agora? Todos lá, vamos lá, Jesus, pula aí! Volta, Jesus! Volta, Jesus! Aleluia! É o arrebatamento quando acontecer. Deu vontade de eu subir. Oh, glória! Aleluia! Não deixe de servir a Deus, irmão. Receba no teu espírito em nome de Jesus. Jesus pagou um preço muito caro. Muito caro. O sangue e nós temos que servir. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Desliga lá, varão. Oh, glória a Deus. Estou aqui sentindo uma presença maravilhosa. Agora nós vamos orar aqui. Vou estar orando pela tua vida, para todos os